Fala pessoal, beleza? Gente, o vendedor ele tem que ser aquele cara que tem muito conhecimento. É um cara que tem que ler, tem que estar antenado, tem que ouvir notícias, ele tem que saber o que está acontecendo no mercado financeiro, ele tem que conhecer o produto dele a fundo, ele tem que conhecer o mercado dele a fundo, o mercado do cliente dele a fundo, ele tem que conhecer sobre pessoas, ele tem que saber sobre motivação. Ele é um cara que tem que estar sempre antenado, é um cara que tem que estar sempre estudando. O vendedor não pode ser aquele vendedor relaxado, aquele cara que não lê um livro, aquele cara que não ouve um podcast, aquele cara que não adquire conhecimento. O vendedor tem que estar o tempo todo adquirindo conhecimento. Por quê? A característica do bom vendedor, ele pensa em negócios o tempo todo. Por isso que ele tem que ter conhecimento. Porque se ele tiver conhecimento, ele vai conseguir falar de qualquer assunto com qualquer cliente. E o vendedor, ele só vai conseguir vender se o cliente realmente confiar nele. E para o cliente ganhar confiança, tem que ter um elo de confiança que o vendedor tem que criar com esse cliente. E esse elo não dá para criar apenas falando de produtos ou falando de serviço. Esse elo de confiança você tem que falar sobre assuntos que interessam ao seu cliente. Pois bem, se você tem um cliente fazendeiro, você vai falar com ele sobre o quê? Você vai fazer perguntas sobre o quê? Pergunta sobre ele, sobre a fazenda dele, conheça um pouco mais sobre esse cliente, converse com ele sobre algo relacionado à área dele, eu tenho certeza que ele vai se agradar, né? Se é um cliente que gosta de viagens, fala sobre viagens, fala sobre alguns lugares que você visitou, se você não visitou, sobre um documentário que você assistiu, sobre alguma coisa que você leu num livro de geografia, num livro de ciências, num livro de história, sei lá, cara. Converse com o cliente, você precisa ter conhecimento. O vendedor ele não pode viver dentro de uma bolha. O que eu tenho visto que muitos vendedores, eles mal sabem conversar com o cliente, eles mal sabem falar. Muito menos expressar conhecimento, demonstrar confiança. Por exemplo, se você é um vendedor, um corretor que vende imóveis, cara, você vende casa, você tem que conhecer muito geografia, você tem que conhecer muito sobre construção civil, você tem que conhecer muito sobre decoração, você tem que conhecer muito, cara, sobre segurança pública, você tem que conhecer muito sobre política, você tem que conhecer também sobre economia, sobre juros, a taxa de juros do financiamento, você tem que saber se o dólar subiu, se o dólar desceu, se o dólar caiu, se não caiu, se a bolsa de valores está em alta ou está em baixa, você tem que saber disso, cara, porque dependendo do momento ali, isso pode favorecer você na venda ou não, né? Você tem que saber qual é o perfil do seu cliente, ok? Você tem que saber falar de várias coisas, né? Se você é um corretor, você tem que saber como que funciona um condomínio, como funciona uma administradora de condomínio, como funciona uma empresa de terceirização de mão de obra para condomínios, por exemplo. Você tem que saber como funciona a lei do Código Civil, que engloba a parte de condomínio, como que funciona toda a legislação. Você tem que saber como funciona a lei do IPTU, você tem que conhecer o plano diretor da sua cidade. Cara, você tem que ampliar seus horizontes, seu conhecimento, você tem que ler livros, você tem que realmente estudar. Não dá mais para o vendedor ser aquele cara que não deu certo em outras profissões e virar o vendedor. Isso não existe mais, né? Antigamente era assim, o cara não deu certo em outra profissão, ele acabou virando vendedor. E o vendedor é aquele cara, né, que tem o poder de persuasão, ele convence o cliente a comprar aquilo que o cliente não precisa. Não, hoje em dia não dá mais. O vendedor tem que vender aquilo que o cliente necessita, aquilo que o cliente precisa. De que forma? Convencendo o cliente a comprar dele através da confiança. O cliente precisa confiar nele. Para isso é necessário conhecimento, ok? Então vai lá, cara, lê livro, entra no LinkedIn, lê artigos, assista vídeos no YouTube e adquire conhecimento, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Um abraço!